Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Pelo Estudo e pela Fé. Eu sou a Sara Roma, hoje eu estou com o Lucas Oliveira, a gente é do Pelo Estudo e pela Fé. Nós estamos na nossa série de lives sobre o templo. E hoje a gente vai conversar sobre a 7ª pergunta do templo, que ela diz o seguinte: você apoia, promove quaisquer ensinamentos, práticas ou doutrinas que sejam contrárias aos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias? Eu acho que essa pergunta, não sei se o Lucas vai concordar comigo, é uma das perguntas mais polêmicas e mais difíceis da gente saber se a gente está cumprindo ou não. Ela não é uma pergunta fácil, né? E pode até parecer simples, né? Estou promovendo quaisquer ensinamentos ou doutrinas de outra, né, contrárias à minha religião, tipo, eu não vou na igreja católica, eu não promovo a igreja católica, então eu tô seguindo. Eu não promovo, não incentivo ninguém a comprar bebida alcoólica, então eu tô seguindo, né? Eu não promovo que ninguém seja desonesto, né? Então tô seguindo, né? Eu não falo o nome de Deus em vão, tô seguindo. Então tem várias coisinhas que eu acho que a gente pode colocar nessa pergunta e fazer uma reflexão sobre ela. E eu queria que vocês conversassem com a gente como que vocês acham se hoje em dia, a gente olhando as pessoas em nossa volta e nós mesmos, a gente está seguindo essa regrinha, né? A gente tá conseguindo responder sim, eu não faço nada disso. Então, deixa eu repetir a pergunta, tá? Você apoia, promove quaisquer ensinamentos, práticas ou doutrinas que sejam contrárias à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias? Eu queria que vocês pensassem, né? Vocês estão nos ouvindo, se vocês estão fazendo isso. Tem alguma coisa que vocês estão promovendo ou apoiando que não esteja de acordo com o Evangelho? Se a gente observar, né? Não existe nos discursos dos profetas ou nos livros uma resposta correta sobre isso. Não diz assim, não existe uma lista, né? Uma checklist, né? Você está fazendo isso, pá, e aí chega no final e pronto, eu passei nesse quesito. Não existe essa lista da igreja onde você pode consultar e ver se você está fazendo ou não, né? Não existe isso. Então, isso é mais do nosso pensamento, isso é mais da nossa consciência, isso é mais uma coisa individual nossa, de cada um de nós, que tem a autoridade, né, que pode responder se você está fazendo isso ou não. Mas a gente tem pistas, né? A gente tem ensinamentos, a gente tem dicas, tanto do Pai Celestial, como de Jesus Cristo, como dos apóstolos e dos profetas, nos dando dicas em cada conferência que a gente participa, em cada liarona que a gente lê, em cada serão ou atividades, a gente tem dicas de como a gente pode saber se a gente está realmente respondendo essa pergunta corretamente ou não. Então, ao longo dessa live, a gente vai tentar, junto com vocês, tentar responder essa pergunta. Tentar saber se realmente nós não estamos promovendo, né, e não estamos praticando doutrinas que são contra aquilo que a gente acredita como cristão. Então, vou passar para o Lucas e a gente vai conversando. E vocês me respondam, pessoal, o que vocês acham que seria a pergunta, se eu perguntasse para você, o que você acha que hoje em dia no mundo, se a gente defender, a gente está contra a doutrina da igreja? Tem coisas que hoje em dia a gente está vendo na televisão, na internet, na nossa casa, nas nossas escolas. Tem alguma coisa que vocês prontamente veem que muitas pessoas estão apoiando isso, mas que isso vai contra a nossa religião? Então, coloquem, contra a nossa doutrina, né? Desculpa. Então, coloquem aqui nos nossos comentários e a gente vai lendo e vai começar a conversar sobre esse assunto. Boa noite, Sara. Tudo bem aí? Boa noite, pessoal que nos acompanha em mais uma transmissão. A Sara já deu toda a introdução que a gente precisava saber. E, de fato, eu concordo contigo, Sara. Acho que essa é uma das perguntas, assim, pelo menos ultimamente, que tem se tornado mais, vamos dizer assim, entre aspas, polêmicas da pergunta de entrevista para o templo, tá?
por que que muitas vezes a gente trata essa pergunta, ou as pessoas tratam essa pergunta como algo polêmico? Eu acho que tudo isso tem ganhado assim, esse contorno, vamos dizer assim, polemista, muito por conta das últimas, vamos dizer assim, ebulições nas questões políticas, sociais que acontecem mundo afora, certo? Não só lá nos Estados Unidos, talvez lá pioneiramente, como acontece na maior coisa das vezes, começa por lá e às vezes chega no Brasil, em outros lugares. Tem sido assim no quase todo o último século. Mas não é só lá, em todos os lugares a gente vê às vezes as pessoas usando até essa pergunta da entrevista para o templo para refutar, às vezes com razão, com certa razão, às vezes não, sobre comportamentos ou crenças que a gente tenta conciliar junto com a nossa fé, certo? Bom, o que eu gostaria de dizer a respeito dessa questão, primeiramente? A gente primeiro precisa entender muito bem o que é o Evangelho de Jesus Cristo, para que a gente possa, então, conseguir, a partir dele, diferenciar as coisas que são conciliáveis com o Evangelho, que se a gente conseguir tirar certas coisas daquilo, fica em harmonia com o Evangelho, e outras coisas que é impossível ser harmônico com as Escrituras, com as palavras dos profetas, com os ensinamentos de Jesus Cristo, etc, etc, etc. Vejam bem, a pergunta como a Sara colocou aí, né? Você apoia, promove quaisquer coisas, pessoas, inclusive, ideias, vamos dizer assim, até ideologias que são contrárias ou opostas aos ensinamentos da igreja. Diminuindo a pergunta, né? Reduzindo para ficar mais fácil aqui, tá? Quais que são os ensinamentos da igreja? A partir daí que a gente precisa começar para ver o que é o oposto ou não. Então vamos lá, os ensinamentos da igreja é o Evangelho de Jesus Cristo. Se a gente for aqui minimizar para a gente não perder tanto tempo, o que é o Evangelho de Jesus Cristo? São as boas novas, como está lá nas Escrituras. E basicamente, doutrinariamente, a gente pode dizer que é fé em Jesus Cristo, é o arrependimento, é o cumprimento das ordenanças, começando pelo batismo, e depois a gente mantendo a nossa fé, guardando os mandamentos ao longo da nossa vida, conforme é ensinado por Jesus Cristo, pelos apóstolos, pelos profetas e assim por diante. Então, a partir disso, temos a base de ver o que é harmonioso com o Evangelho e o que não é. Então, por exemplo, temos aqui um mandamento, vamos dizer assim, clássico, de pagar o dízimo, tá certo? Ora, se eu apoio, vamos dizer aqui, a comunidade de Pirapora, de Bom Jesus, que promove que as igrejas elas não têm o direito ou que elas deveriam ser perseguidas ou que elas deveriam ser proibidas de ensinar a respeito do dízimo aos seus membros. Isso está em harmonia com o Evangelho? Flagrantemente não está, tá certo? Ah, mas poxa vida, essa comunidade ela ajuda os pobres, ela faz boas coisas, ela distribui sopa lá no centro da cidade, ela distribui cobertor, ela, sei lá, faz tantas outras boas ações. Tudo bem, essas boas ações elas têm harmonia com o Evangelho. Mas se essa questão anti o dízimo, como a gente está colocando aqui nesse exemplo hipotético, for base, for o núcleo dessa organização, a partir do momento em que a gente está apoiando, promovendo essa organização e, consequentemente, essa ideia, a gente está indo contra os ensinamentos, o Evangelho de Jesus Cristo e da igreja dele. Então, automaticamente, ali a gente tem um problema com relação a essa pergunta do tempo, tá bom? Reparem que na semana passada a gente conversou sobre a pergunta que a gente chamou que era a pergunta embasada na verdade, certo? Que era aquela questão de nós sermos cumpridores dos ensinamentos da igreja, tanto de forma pública quanto no privada, em todos os momentos, em todos os lugares, certo? Ou seja, aquela pergunta ela se fundamenta na verdade. A partir do momento que a gente tem noção de que existe verdade, de que ela não é relativa, de que existe algo que é certo e errado, independente de onde estamos e com quem estamos, nós precisamos basear o nosso comportamento nessa nossa crença. Essa pergunta que nós estamos vendo hoje de
evitar, apoiar, promover quaisquer coisas que sejam contrários ao Evangelho de Jesus Cristo e à igreja dele, ela está muito bem colocada logo depois da pergunta anterior, porque além de estar embasada também naquilo que é verdade, como a gente viu na pergunta anterior, a que nós estamos vendo hoje, ela tem uma base, ela tem a raiz dela no solo daquilo que é o certo e o errado, naquilo que a gente faz a distinção do certo e errado, daquilo que a gente crê ser a verdade. Ou seja, nós estamos aqui falando sobre aquilo que conhecemos de fato. Para que a gente acesse o certo e errado, para que a gente consiga fazer distinção daquilo que é harmonioso com o Evangelho ou não, nós precisamos conhecer. Por isso que ninguém é salvo em ignorância, como diz lá na Doutrina e Convênios, tá certo? Precisamos, em algum momento, em certo ponto da nossa caminhada até o julgamento final, termos ali acesso ao conhecimento do que é certo e errado. Então, sem ter o conhecimento, a gente não consegue, primeiramente, viver vamos dizer assim, essa pergunta em preparação para o tempo. Aí, então, entra a questão da nossa, vamos dizer assim, cognição, daquilo que a gente funciona na nossa cachola, tá bom? Da gente colocar a nossa cabeça para funcionar. Como a gente falou, a gente precisa fazer análise daquilo que é harmonioso com o Evangelho, com a igreja, e daquilo que não é. O problema é que, hoje em dia, a gente vive, não sei se em tempos muito remotos era assim também, talvez seja uma arma bem antiga do inimigo e às vezes a gente não tenha essa noção, mas hoje em dia a gente vive bombardeado por muitas, vamos dizer assim, posições que tentam atrair os santos para fora do Evangelho, vamos dizer assim, de uma forma cheirosa, né? Estou até lembrando o pessoal do Heróis e Mais, os cheirosos. De uma forma cheirosa, numa embalagem bonita, de que se a gente não viver certas coisas, está tudo bem, porque comamos e bebamos que amanhã morreremos e tudo nos irá bem, como está lá em Nefe, certo? E não é bem assim. E aí, para tentar nos puxar para fora do Evangelho, é usado aquilo que chamamos de dissonância cognitiva, tá? A teoria da dissonância cognitiva, ela foi inicialmente desenvolvida pelo professor Leon Festinger, lá em 1957, tá? Se não me engano, de uma universidade de Nova York que ele trabalhava. O que diz a teoria da dissonância cognitiva? Basicamente, é a gente pegar comportamentos e ideias contraditórias e a gente tentar colocar ali uma harmonia entre elas, tentar mudar ali, vamos supor, ideias que a gente tem para que o nosso comportamento fique embasado ali em alguma coisa, dando sustentação daquilo que nós agimos. Ou seja, é pegar ideias, pensamentos que nós sabemos que são contrários, contraditórios com certas ações e tentar ali colocar uma aparência de coerência nessas coisas que são flagrantemente incoerentes, tá bom? Isso é a dissonância cognitiva, como no caso ali do exemplo que eu dei. A gente, como membro da igreja, a gente acredita que o dízimo é um mandamento, mas a partir do momento que eu levanto uma bandeira junto com uma organização de que é errado as igrejas ensinarem ou pregarem do dízimo, eu estou ali num momento de dissonância cognitiva. Qual que é o grande problema da dissonância cognitiva? Usado principalmente nos dias de hoje e ousaria dizer até que é usado pelo inimigo dessa forma. O inimigo tenta pegar as nossas crenças, certo? E colocar comportamentos um pouco, vamos dizer assim, semelhantes com aquilo que ele fez com Eva lá no Jardim do Éden, colocando meias verdades mescladas ali com a situação real. Se a gente for lembrar, a serpente vai lá para Eva, que é o inimigo, e fala: se você comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, você será como Deus, conhecendo o bem e o mal. Reparem que ali tem uma meia verdade. E ele diz que Eva não morrerá, mas que ela conhecerá o bem e o mal como Deus, e ela será semelhante ao Criador. Reparem que tem a meia verdade ali, que de fato Eva conheceria o bem e o mal como o Pai Celestial, mas que ela não morreria. E a dissonância cognitiva justamente usa meias verdades, ou vamos dizer assim, falsidades, com simulacro de verdade, justamente para colocar comportamentos
na nossa vida que são contrários ao Evangelho de Jesus Cristo, dando ali uma teoria, uma sustentação, vamos dizer assim, de ideia, uma sustentação teórica para um comportamento que ele é flagrantemente contrário ao Evangelho. Ou seja, a gente faz ali, monta um esquema de ideia na nossa cabeça para tentar justificar algo que não tem justificativa conforme o Evangelho de Jesus Cristo. Então, essa pergunta, se nós apoiamos, se nós sustentamos, se nós colaboramos com quaisquer coisas, pessoas, ideias, crenças que são contrárias ao Evangelho, à Igreja, ela é muito ligada a essa questão da dissonância cognitiva. Porque muitas vezes, na nossa vida, nós somos levados a levantar bandeiras, cartazes, ou às vezes agir de forma contrária ao Evangelho, sem que a gente perceba que está justamente agindo contrário. Por quê? Porque a gente cria ou aceita um esquema de ideias na nossa cabeça que parece estar em harmonia com o Evangelho, mas não está. No fundo, as pessoas normalmente veem que aquilo não faz sentido com o Evangelho, mas elas têm a gana de que precisa justificar aquele comportamento sem que ela dê o braço a torcer de que ela está errada. Então, a partir do momento que a gente tem, vamos dizer assim, a ideia do que é a dissonância cognitiva, de a gente conseguir compreendê-la um pouquinho mais e conseguir fugir dela, a gente tem muita chance de viver melhor essa pergunta em preparação para o tempo, tá certo? Acho que a gente vai comentar aqui ao longo desses próximos minutos outras, vamos dizer assim, aplicações, coisas práticas relacionadas a essa pergunta, mas a gente tem que ter ideia que a partir do momento que a gente entende o que é a dissonância cognitiva, mais apto nós vamos estar para viver essa pergunta. Só que reparem o seguinte, para que a gente consiga dar flagrante na dissonância cognitiva nossa, a gente precisa ter a humildade de olhar certas coisas, certas crenças e certas ações que nós nos acostumamos a fazer pensando que está em harmonia com o Evangelho, e ter a humildade de falar, peraí, eu fui enganado, eu me deixei enganar, e eu me quis enganar para fazer certas coisas, para dar uma justificativa num esquema de ideia que eu sei que é contrário ao Evangelho. Então, acho que talvez a minha introdução sobre isso, Sara, é que a gente possa entender a dissonância cognitiva, escapar dela, e aí, então, a gente vai conseguir abrir o horizonte para viver melhor e conseguir, então, diferenciar, né? Saber separar aquelas coisas que no mundo estão em harmonia com o Evangelho e daquelas coisas que não estão em harmonia com os ensinamentos da Igreja. Eu vou ler um pouquinho das perguntas, a gente tem bastante... O pessoal interagiu bastante aqui com a gente. Muito obrigada, pessoal. A gente adora que vocês interajam com a gente. O Anthony falou assim, por exemplo, intrigas e artimanhas sacerdotais que visam derrubar um líder local, porque um determinado grupo tradicional não aceita o líder chamado, porque alguns do grupo deverão ser chamados. Bem, aí entra, aquela parte, quando a gente apoia, né? Apoiar não quer dizer apoiar, eu tenho que apoiar a pessoa, não tenho preferências, né? Na igreja a gente não tem preferências, eu quero que seja, não é uma votação, né? Não é a gente vai lá e vota no fulano e ele vai virar bispo ou presidente de estaca, né? Isso é uma coisa de inspiração, é um chamado, né? Então, se eu não gosto da pessoa, eu tenho que me arrepender para ver por que eu não estou gostando dela, né? Eu tenho que pensar, refletir por que eu não estou gostando. Não precisa ser melhor amigo da pessoa, mas também não precisa ir contra a pessoa, né? Não precisa trabalhar contra essa pessoa. A Salete falou, nós estamos vivendo tempos difíceis, mas o Senhor tem um plano para nós, com certeza. Para cada um de nós, falou a Salete. Sugiro que leiam as profecias de Isaías. A Salete continuou, né? Desculpa. Salete continuou. Apoiar ninguém apoia, mas quem quer fazer, pode fazer. Mas de errado em apoiar. Mas não entendi. Apoiar ninguém apoia, mas quem quer fazer, pode fazer. Mas de errado em apoiar.
Deixa eu ver, o Anthony falou, um ponto importante difundir ou seguir filosofias aparentemente que levam à prosperidade, mas exclui Jesus Cristo no processo. E algo para ficar atento. Há muitas dessas pela rede. A Rose falou, é como nos bezerros de ouro, que faziam sons, vozes e o povo adorava como deuses. E como o diabo falou através da serpente para Eva. Deixa eu ver. Tem mais? Acho que não tem mais. Acho que são esses. Ok. Eu falo que é um pouco polêmica, né? Porque hoje em dia a gente está tão, a gente tá tão, como falou o Lucas, né? A gente está tão ardente, né, nas coisas políticas, a gente está tão, né, falando sobre isso, sobre o que está acontecendo na guerra de Israel, né? O que acontece com a Rússia, com a Ucrânia, o que acontece, né, dentro do nosso país, do Brasil, né? Com algumas coisas que são contra, né, nosso ordenamento jurídico, que são contra a nossa democracia. Mas uma coisa que me dói bastante, assim, que me pega bastante, é quando a gente conversa sobre o aborto. Quando a gente coloca um post sobre o aborto, a gente colocou aqui no nosso perfil, pelo Estudo e pela Fé, acho que há uns 3, 4 semanas atrás, quando o STF foi, né, colocou para votação, né, para ser discutido, a liberação do aborto até os 3 meses de idade, de gestação, e que hoje no Brasil ele segue a mesma diretriz da igreja, né? Só pode fazer aborto se a pessoa foi estuprada, se tem se a vida da mulher, né, da mãe está em perigo, né? Ou se a criança tem algum problema genético, algum problema que não vai fazer ela sobreviver, né? Que ela vai acabar falecendo na hora quando nasce. Então, esses são os 3 casos que o Brasil hoje autoriza. Tem mais um? Não tem mais um, mas só relembrar que, por exemplo, essa questão, no manual de instrução da igreja, fala que mesmo nesses casos, só se deveria fazer esse procedimento depois de muita oração, muito jejum, muito aconselhamento com o bispo, principalmente no manual cita o bispo, e depois de receber uma confirmação muito forte através do Espírito. Tá? Às vezes as pessoas falam, mas o meu caso tá num desses 3, então eu estou automaticamente liberada. Não é bem assim. Uhum. E a gente colocou um post, né, falando contra, né, que nós, pelo Estudo e pela Fé, o Lucas e o Max, somos contra isso, né, somos contra que alguém... e muitas pessoas vieram aqui no nosso perfil, muitos membros da igreja, e até pessoas dizem, então você vai perder um seguidor, né, porque eu não vou mais, porque isso é uma questão de saúde pública, porque, né, coloca vários argumentos, né. E aí, como falou o Anthony, né, às vezes as artimanhas do inimigo fazem a gente pensar, a gente ser conivente com algum crime, com alguma coisa séria, porque a gente diz que está falando de amor, porque a gente diz que está falando de amor à mãe, né? Que aquela pessoa não quer ter um filho, então né, se a gente está amando essa pessoa porque ela pode fazer um aborto clandestino e acabar morrendo, né? Argumentos existem vários. E isso me choca ainda ver membros da igreja, pessoas cristãs defendendo isso, né? Defendendo que uma criança de 3 meses, de 3 meses de gestação, não é uma criança, é um aglomerado de células. Me choca cristãos falando sobre questão de saúde pública, né? Sendo que isso não é uma questão de saúde pública. A gente, se eu subir hoje né? Se eu for em algum lugar onde eu sei que tem um tráfico intenso, eles não me conhecem e eu me arrisco e entro nele, eu tô arriscando, eu como adulta, né? Tô lá me arriscando a morrer, né? Eu sei que eu posso morrer, que eu posso levar um tiro e morrer se eu entrar em algum lugar que eu não sou conhecida e que tem o tráfico, tem a milícia, eu tenho, né? Ou se eu for agora em Gaza, podem me confundir com uma judia, né? E me matarem, né? Só pela minha aparência, né?
Então, Sara, estou me colocando. E a mesma coisa uma mulher, quando, tirando esses casos, claro que a gente conversou, quando uma mulher toma a decisão de fazer um aborto, ela está se colocando em risco. Ela sabe do risco. O risco todo mundo sabe. Então, se ela vem a falecer, ela sabia desse risco, né? Que isso pode acontecer. Ela se colocou nessa situação. E então, quando eu vejo mulheres, né, homens e mulheres defendendo que são cristãos, defendendo a morte, assassinato de bebês no ventre, eu fico pensando, essas pessoas não entendem nada do evangelho, as pessoas não entendem nada do que Cristo veio e ensinou. Como que a gente vai matar um filho de Deus, né? Como que a gente vai tirar a vida dele por um capricho, ou às vezes, mas ela não vai ter dinheiro, ela não vai. Sim, mas a gente tem que pensar essas coisas antes, né? A gente não pode pensar depois que aconteceu, né? Eu tenho uma decisão a tomar. Eu não preciso ir lá e fazer sexo com um homem se eu estiver arriscando que eu vou engravidar, então eu não faço, né? Se eu não tomo né? Se eu não me previno, se eu não tomo o meu anticoncepcional, se eu não tenho. Existem muitos métodos, né, para a gente poder se prevenir. Eu não posso, depois do que acontecido, querer resolver e ir matando um ser, né? Matando uma criança que não pediu para estar ali, um filho de Deus. E isso sempre a polêmica, né? E o que a igreja fala, né? Nós somos o que o evangelho fala, somos contra o aborto. Nós somos contra o aborto. Isso faz parte da doutrina do evangelho. Isso faz parte da doutrina de Jesus Cristo. Isso não é a Sara que está falando, não é o profeta Nelson que está falando, não é o profeta Kimball que já passou, né? O Manson, não é o apóstolo Uchtdorf. Não, isso faz parte da doutrina do evangelho. Isso vem desde o Velho Testamento, isso faz parte. Deus falou para a gente não derramar sangue inocente. Um bebê é um sangue inocente, ele está na barriga da mãe, ele é um ser. Para quem é mãe, para quem já foi mãe, né? Os pais também, que o meu marido ficava ouvindo meus bebês no meu ventre, sabe que tem uma vida ali dentro, né? Tu vê, ele se mexe, ele fala, ele dá manifestações da vida dele. A única coisa que eu tô ligada a ele tá ligado a mim, né, para poder alimentar naquele curto período, mas ele é um bebê. Ele não é um aglomerado de células. Nós não somos aglomerados de células. Nós somos criações de Deus. É isso que a gente aprende. Somos criações de Deus. Nós somos filhos de Deus. Filhos de Deus não são aglomerados de células. Um cristão que defende isso é porque não tá entendendo qual é a doutrina de Cristo, não está entendendo qual é a doutrina, qual é o evangelho verdadeiro, ou qual é o evangelho, não precisa nem ser o verdadeiro, né? A Igreja Católica também as igrejas evangélicas também são de várias denominações. Eu acho que não conheço nenhuma igreja que seja a favor, que diga, não, nós somos a favor, né? Não porque eles não querem, é porque eles estão indo contra a doutrina. Mesmo que eles não tenham a plenitude do evangelho, eles têm uma parte do evangelho. E essa parte do evangelho diz claramente que isso é contra. Então, a gente tem que tomar cuidado quando a gente vai responder essas perguntas. Será que a gente... Sara, mas eu não faria. Mas deixa quem quer faz. Né? Eu não estou defendendo, mas deixa quem quer faz. Mas eu não faria. Não, mas a pergunta é muito clara. Você promove ensinamento, você promove quaisquer ensinamentos ou práticas que vão contra a doutrina do evangelho? Então, se eu sou a favor, se eu digo, eu sou a favor que os outros façam, mas eu não faço, eu estou promovendo, eu estou ensinando, né, as pessoas a fazerem, mas eu não faço, mas os outros podem fazer, né? Eu estou promovendo isso. Quando eu estou defendendo uma lei que vai fazer com que isso seja liberado, quando eu estou promovendo, eu estou ajudando as pessoas, né, a fazerem um pecado, a ter um pecado que é contra tudo aquilo que eu acredito. Mas eu não posso obrigar as pessoas. Não, a gente não pode obrigá-las a não fazer, mas a gente pode criar mecanismos para inibir isso. Como a gente tem mecanismos de... Quem deu o mecanismo de que a gente não pode matar?
Por que tem um mecanismo que a gente não pode matar? Podia ser, eu não vou matar, eu nunca quero matar, nunca vou matar ninguém, não quero, né, não vou matar o Lucas nunca na vida. Então, tudo bem, pode liberar para os outros, né? Se os outros quiserem matar, tá tudo bem, porque eu não vou fazer, tem que deixar as pessoas fazerem o que elas quiserem. A gente consegue perceber o erro disso, né? Então, existem as leis para que a gente não mate, não porque eu vou fazer, mas para inibir quem quer fazer, para inibir as pessoas, porque existe a influência do mal, existe Satanás, a gente sabe disso, né? O Evangelho fala sobre isso, existe a influência e muitas pessoas podiam, né, se fosse liberado, né, se não existisse uma lei, né, e um castigo para isso, muitas pessoas iriam matar por matar. Iam matar, briguei com o vizinho, matei, não ia ter penalidade. Tem muitas pessoas que não têm remorso, a gente sabe disso, a gente vê as cadeias, né? Essas pessoas que fazem crimes hediondos, que matam pais, mães, filhos, elas não têm remorso. Elas não têm remorso nenhum. Dizem, mas é teu remorso. Não, elas não têm. E se não fosse proibido, se não fosse coibido, elas iam continuar matando. E as crianças é igual. Bebês no ventre é igual. Se não existir uma proibição, se não existir, muitas pessoas iriam fazer por fazer e não teriam remorso. Não teriam problema, né? Não fariam e não teriam, né, nenhuma uma dor no coração. Eu já vou terminar, mas saiu agora, né, um livro da Britney Spears. Não sei se todo mundo viu, né? Ficou meio polêmico. E aí meu marido e eu estávamos conversando sobre isso, porque ela falou que ela abortou um filho do Timberlake. Desculpa, caiu meu fone. Quando eles... Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Quando eles eram jovens, eles não tiveram, né? Meio que... Eu não li o livro, né? Mas o que saiu na manchete foi que ele falou que ele era muito novo, que tal, e resumindo, ela abortou. E se a gente for ver a vida dela, né? De uma cantora promissora, né? Que tinha seguidores, tinha públicos enormes, né? Ela cantava, tinha plateias imensas, né? E depois disso, né? A gente não sabia que ela tinha feito isso, mas a gente vê uma decadência nela. Problemas psicológicos, problemas familiares, problemas até hoje, né? Já passou 20 anos isso. E ela foi internada, ela foi interditada, não podia, né, administrar seus próprios negócios, seu próprio dinheiro, por vários problemas psicológicos que ela teve. E eu e meu marido estava falando sobre isso, quando a gente começou a falar assim, agora a gente sabe por quê. Porque ela abortou. Quantos estudiosos a gente não vê, quantos médicos, quantos psicólogos, psiquiatras não falam que abortar não é só uma questão de ir lá e tirar o bebê, que isso gera na mulher uma questão psicológica que vai durar a vida inteira. Não é simplesmente você vai lá e mata e está pronto. Isso gera um transtorno, isso gera um problema na mulher que dura por toda a sua vida. Então, se a gente observar, eu observei, né, isso na Britney Spears, eu achei muito latente isso nela, numa menina promissora, numa menina que tinha tudo para ser, né, ser uma cantora super famosa, com muito dinheiro e tal. E ela foi degringolando, né? Ela foi tendo vários problemas psicológicos, vários problemas na carreira, vários problemas. E aí, falando assim, nossa, ela abortou. Falei, bingo, tá aí para mim, né? É uma das coisas que aconteceu com ela que fez com que ela ficasse psicologicamente abalada. Então, isso me pega muito, assim, quando a gente conversa, e acho que essa é a pergunta, né? Nós apoiamos e promovemos qualquer prática contra a doutrina de Jesus, da Igreja de Jesus Cristo dos últimos dias. Essa parte, sempre quando a gente publica alguma coisa, eu vejo algum cristão, algum membro da igreja defendendo, justificando essa atrocidade, isso me deixa muito triste, né? E fico pensando, nossa, a gente precisa ir mais profundo na doutrina, a gente precisa entender melhor a doutrina, entender mesmo o que Cristo quer da gente, para que a gente não apoie esse tipo de atrocidade que está sendo tão banalizado no mundo, né? Que está tão sendo justificado e
e simplificado, assim, simplesmente vamos apoiar e pronto, né? Então, que a gente pense, quando a gente vai falar sobre essa pergunta, não só sobre o aborto, né? Mas o Lucas, eu acho que vai falar outros também exemplos de que a gente apoia sem que a gente preste atenção. Às vezes a gente tem até boa intenção. Eu acredito que muitas pessoas têm boa intenção, né? Que são lubridiados por Satanás, né? Para pensar assim, né? Pegam palavras bonitas, pegam conceitos bonitos, e aí acabam nos envolvendo e a gente acaba caindo, né? E acreditando naquilo sem querer. Então, nós como cristãos, né? Como membros da Igreja de Jesus Cristo, temos que defender sempre a verdade e a retidão, né? Então, a gente sempre tem que defender o certo e defender a doutrina de Jesus Cristo, não a doutrina dos homens, não a doutrina de Satanás. Excelente, Sara. Excelente aplicação aí com relação a essa questão. Eu vou dar uma lida nos comentários, aí muita gente comentou a respeito sobre isso, coisas muito interessantes, tá? Pegando aqui de onde você tinha parado, o Anthony, ele comentou um ponto importante, difundir ou seguir filosofias aparentemente... Ah, não, acho que esse você já leu, né? Uhum. Acho que é aqui, ó. A Rosa, ela comentou, muita gente quer justificar o injustificável com uma frase, meu corpo, minhas regras. E eu pergunto, o bebê também, se pudesse falar, ele diria, meu corpo, minhas regras também. Matar é assassinato. Exatamente, Rose. Tanto é que, se vocês procurarem no YouTube, tiverem estômago para assistir gravações de como isso acontece, uma das formas que eles fazem é cortar o bebê em pedaços. E algumas vezes, quando a pinça é colocada lá e o primeiro ato é feito, né, o primeiro corte é feito, é possível ver na maioria dos casos o bebê se contorcendo ou tentando se distanciar da onde vem a pinça, né? Ou seja, ele sente a dor. Ele sente aquela coisa horrível acontecendo com ele e ele tenta fugir daquilo porque ele sabe que aquilo é ruim para ele, que aquilo lá está machucando ele. Então, é banal isso. É difícil até falar. A Rosa, ela comenta, salvar a vida dos bebês é saúde pública deles também. Muito bem, Rose. As pessoas falam, mas isso daí é questão de saúde pública. E a vida da criança? Ela não tem direito de saúde pública também? Ela não tem direito? Salvar a vida dos bebês no ventre das mães, isso sim é questão de saúde pública, tá? O Jair, ele comentou, boa noite, gente. Eu sou o Jair, desculpa. Eu sou o Jair da ala Bom Conselho. Onde é a ala Bom Conselho, Jair? Coloca aí pra gente de qual estado, qual cidade, estado é a ala Bom Conselho. E muito obrigado por estar aqui com a gente. O Sampaio comentou, ó, boa noite. Ontem foi o dia especial da minha vida. O meu selamento ontem. Foi selado no Templo de São Paulo. Parabéns, Sampaio. Tudo de bom para você, para tua família. Esperamos que a gente tenha ajudado alguma coisa aqui. Mesmo se a gente não tenha ajudado em nada nas nossas lives aqui, na tua preparação, parabéns por ter dado esse passo tão importante que é ter feito essa ordenança sagrada no templo. Parabéns, Sampaio. O Senhor vai te abençoar muito. A Catiana, ela comentou, o cristão que não entende a doutrina de Jesus Cristo não herdará o mais alto grau de glória. Ninguém será salvo em ignorância. Exatamente. Em algum momento a gente precisa conhecer certas coisas. Não dá para chegar lá no último dos últimos dias e pleitear algo em ignorância. Pelo menos não o que é mais elevado, né? A Rose, ela comentou, no Velho Testamento também fala que tem um demônio chamado Mordoc, acho que é o Maloc, se eu não me engano, que pede sacrifício de bebês e crianças. Deve ser o mesmo que está solto agora pedindo a morte de crianças. Não tenha dúvida. As pessoas têm essa tendência materialista de que tudo só existe o que é material, essas coisas, vamos dizer assim, sobrenaturais não existem. Negativo. Uma boa aula a respeito não só dessa questão da vida dos bebês no ventre das mães, mas como essa questão espiritual ela é real e acontece, está lá no filme Nefários. Tem a cena que eles debatem a respeito sobre
esse assunto, vamos dizer assim, de saúde pública, né? E vamos dizer assim, o espírito ruim deixa bem claro sobre essa questão de como os homens são enganados achando que o espiritual não existe. É um excelente filme, Nefários. O Anthony, de novo, a disseminação do aborto, como vemos, está ligada também à promiscuidade e gravidez na adolescência. Gravidez é visto como um empecilho às práticas. É hediondo num mundo hedonista. Muito interessante isso que você falou no final. A gente vive num mundo extremamente hedonista. Um discurso excelente é o discurso do Elder Maxwell, que ele fala sobre hedonismo. Me foge aqui o nome do discurso agora. Mas se vocês jogarem no Google hedonismo, Elder Neil Maxwell, vai aparecer esse discurso. É excelente o que ele fala a respeito sobre evitarmos essa doutrina do hedonismo. E isso é uma doutrina, isso é um ensinamento, e tem tudo a ver com a pergunta de hoje. Vejam lá, vocês apoiam quaisquer ensinamentos ou doutrinas contrários à igreja, etc, etc. O hedonismo, a prática do hedonismo, que é uma filosofia, vamos dizer assim, ela está totalmente oposta com os ensinamentos da igreja. Até porque o Senhor ensinou, né? Que a gente tem que servir, que tem que amar o nosso próximo, que tem que se pedir para caminhar 1 milha contigo, caminha 2. Isso é totalmente oposto do hedonismo. E as pessoas hoje querem o quê? Ah, eu quero a vida fácil, eu quero a vida mansa, eu quero só os prazeres. Está totalmente contrário com o evangelho. Vamos ver aqui, o que mais? O Jair, novamente, a gente sabe que os bebês são inocentes, exatamente. Deixa eu ver se tem mais uma pergunta ou algum comentário. Tem alguns, mas eu vou pular um aqui, Sara, eu vou voltar nele, porque é uma pergunta para você, tá bom? Uhum. O Gilvan comenta, boa noite, Ala Torreão, Recife, Pernambuco. Boa noite, Gilvan. Seja muito bem-vindo aqui entre nós, aí de Pernambuco, tá? A Maria Helena ela comentou, devemos lembrar que existem outras escolhas para a vida de um bebê. Se a mãe não se preveniu e agora não quer ou não tem como criar, pode doar. Exatamente. Existem quantas famílias atrás de uma criança para ser adotada? Nós não temos livre-arbítrio pela vida do outro filho de Deus. Muito bem comentado, Maria. O Anthony, teve um determinado irmão muito influente em uma unidade que ensinava que o casamento plural seria normal e aceito entre os membros de um país, cujas leis aceitam essas práticas. Ele teve apoiadores. Bom, a partir do momento que você prega algo que já foi considerado e é considerado até hoje contrário ao que um profeta de Deus afirmou por revelação, tem coisa errada aí, certo? Não sei, não vou nem entrar se no futuro isso poderá ser aplicado ou não, mas isso depende de Deus e não da nossa vontade. Hoje, essa questão ela é contrária aos ensinamentos e doutrinas da igreja, certo? O Giovanni, na opinião, se o Pai Celestial nos dá a vida, só Ele tem o poder para tirá-la. Exatamente. E aí a Rose ela corrige aqui, o nome do demônio é Moloch, isso mesmo. Que está lá no Velho Testamento, que pedia o sacrifício de crianças e bebês para ele, né? Algo nefasto e que, infelizmente, acontece ainda nos nossos dias, certo? Aí, Sara, tem uma pergunta para você, se você quiser responder, e aí eu faço meu comentário depois da sua resposta, fica mais dinâmico, tá? A Elis Regina, ela perguntou, mas, Sara, tu acha que não há perdão para este pecado, no caso em relação ao aborto? Tem. Segundo a nossa doutrina, o único pecado que não tem perdão é negar o Espírito Santo, né? Todos os outros, eles têm perdão. Mas eu não posso fazer uma coisa esperando perdão depois, né? Eu não posso ir lá matar o Lucas e dizer, mas depois Deus vai me perdoar, porque existe um perdão para esse pecado, né? Porque eu estou premeditando, né? E eu estou fazendo com consciência, né? De que aquilo é errado. Então, eu acho que pode haver, né? Segundo a nossa doutrina, há um perdão, mas Deus que vai julgar qual era o coração daquela mãe, né? Me fazer aquilo.
se foi simplesmente um egoísmo, se foi simplesmente não quero uma responsabilidade, se for, qual foi o sentimento dela, né? Isso só está no coração dela e só Deus pode julgá-la. Mas, de novo, né? A gente não pode fazer as coisas premeditadas para depois ter um perdão no futuro, porque a gente não sabe se a gente vai conseguir se arrepender. E se eu estou fazendo um aborto naquela hora e eu morro, eu não consegui me arrepender, né? O que vai acontecer comigo? Né? Eu não tive arrependimento. Se eu não tive arrependimento, eu vou ser julgada por aquilo, né? Então eu não posso ficar fazendo as coisas premeditadamente. Mas segundo a nossa doutrina, né? O único pecado que não tem perdão é negar o dom, negar o Espírito Santo, né? Muito bem, ficou bem claro. É difícil julgar e Deus vai levar em conta toda a consideração de todo o contexto de cada caso, certo? Quantas pessoas ali talvez ficaram no ouvido barulhando de uma pessoa que estava assustada naquele momento, não sabia como proceder e por influência do mundo, de outras pessoas, acabou cometendo esse ato que é ruim. Então, tudo vai ser pesado na balança. Deixa só, Lucas. Isso aí é o Senhor que julga. Eu lembrei, uma moça falou assim, num dos posts que a gente fez aqui no nosso perfil, ela falou assim, era sobre o filho pródigo, ela falou assim, por isso que eu não faço as coisas tudo certas, porque depois quem ganha a festa é o filho pródigo. E quando ela falou aquilo, né, a pessoa falou aquilo, botou um comentário para nós, né, eu levei um susto, eu falei, não, acho que eu não estou lendo direito, acho que tem alguma coisa errada. Aí eu li de novo para entender. E a minha primeira resposta para ela, né, eu coloquei até, foi que eu prefiro ganhar minha festa todos os dias, né, não cometendo tudo que o filho pródigo cometeu, né, porque para ele não foi simplesmente chegou e disse, pai, me perdoa. Ele teve um processo de arrependimento muito dolorido. Muito, muito, muito dolorido. Ele passou por coisas horríveis, né? Que eu prefiro não passar para ganhar uma festa no final, né? O filho que ficou lá com o pai, todos os dias ele se alegrava com o pai, ele tinha a companhia do pai, ele tinha a proteção da família dele, ele estava seguindo, ele tinha a proteção de Deus. O outro estava se jogando, estava além de pecando, estava sofrendo. Apesar, no começo ele não sabia, depois ele começou a sofrer muito, muito. E para ele ganhar, para ele voltar, para se arrepender, o processo não é fácil. Então, você fazer um aborto e dizer depois eu posso me arrepender, o processo não é fácil do arrependimento de você ter matado um filho, né? Ele não é fácil, ele não é simples. O processo do arrependimento não é simples. Ele tem muito sofrimento, muito, até tu conseguir admitir, até tu conseguir realmente que Deus te perdoe, e muitas vezes a gente não se perdoa, né? Deus pode nos perdoar, mesmo a gente pedindo, mas a gente não consegue se perdoar por tudo aquilo que a gente fez, né? E a gente não consegue voltar, restituir tudo, né? No caso, o filho pródigo, ele perdeu toda a herança dele, né? Para ele conseguir recuperar tudo aquilo que ele perdeu, talvez na vida inteira ele não conseguiu, porque não teve tempo suficiente, né, mortal, para conseguir tudo aquilo que ele perdeu, que ele gastou, que ele simplesmente jogou no lixo. E o outro não. O outro sempre teve a festa, o outro todos os dias né, teve uma vida boa, teve uma vida em Cristo. Então, que a gente não pense assim, né, que depois eu me arrependo e ganho uma festa, né? Para te ganhar, né, é muito sofrido. Então, que a gente, né, queira ganhar todos os dias a festa, e não simplesmente uma festa grande no final de tudo, porque esse final talvez não chegue, a gente possa morrer antes, a gente não sabe o que pode acontecer. Pois é, isso daí, sim, fortalece aquilo que eu falei no início, e tem tudo a ver com essa pergunta. Isso é uma questão de conhecimento e de ignorância, se você ignora as coisas ou não. Ou seja, essa pessoa demonstrou total ignorância dela, não só com o Evangelho, mas com outras coisas relacionadas ao Evangelho. Veja bem, é igual o Anthony colocou aqui um pouquinho mais para trás, né, a respeito do hedonismo. Essa pessoa, ela não entende o Evangelho. Ela só entende que o que é bom é aquilo que dá prazer para ela e o que é ruim não. Ou seja, ela é uma pessoa que, em vez de viver o Evangelho de Jesus Cristo, vive o Evangelho do hedonismo.
Então, ou seja, ela está pecando me desculpe o termo, né? Mas por burrice. Se tivesse conhecimento aqui básico relacionado às doutrinas e aos princípios do Evangelho, nunca falaria isso. A gente está lendo A Expiação Infinita no nosso Clube do Livro, Sara. Você está aqui com a gente também. E lá tem uma parte que fala, relembra, é um discurso de uma outra autoridade geral, que agora eu não me recordo, que fala que justamente vamos dizer assim, o pecado, né, imperdoável de negar o Espírito Santo de Jesus Cristo, é quando a gente comete tantos erros, pecados de forma deliberada, tantas maldades de forma tão consciente, que a gente crucifica o Salvador dentro de nós novamente. Ou seja, se a gente vai lá e livremente, deliberadamente vai lá e fala, não, vou pecar aqui, comer e beber, que amanhã morreremos, e é lá no final peço perdão igual o filho pródigo e ganha a minha festa. Você está crucificando o Salvador com os teus pecados conscientemente de novo. E você quer o perdão como se ele fosse só uma passadinha de mão na cabeça. Ah, não, está perdoado porque você disse. Nas Escrituras, Doutrina e Convênio 76, se não me falha a memória aqui, fala que aqueles que vão receber um grau de glória ainda no celestial, que é uma coisa boa ainda, eles só vão receber depois de pagar pelos pecados deles, depois de sofrer pelos pecados deles. A gente precisa disso. É evidente que não. O Salvador já sofreu por nós. Então, quando a gente tem essa mentalidade, porque aqui eu vou me dar bem aqui nos meus pecados, na minha vida aqui promíscua, ou qualquer que seja, lá na frente ainda vou ganhar o perdão, você não está entendendo como são as coisas. As coisas não são assim simples, igual está pensando que é. Ou seja, está pecando porque é burro, porque não entendeu o Evangelho. Se sentar lá 10 minutos todo dia, ler as Escrituras, vai começar a ganhar inteligência e ver que não é assim. E fora, igual você disse, Sara, a infinidade de, vamos dizer assim, de um padrão melhor de vida, que é aquele que cumpre o Evangelho, que é aquele que cumpre os mandamentos. Porque as pessoas pensam, o pecado traz alegria. Gente, iniquidade nunca foi felicidade. Está escrito aí no livro de Mórmon, que chegou para nós desde 1830. E às vezes as pessoas ainda pensam, não, iniquidade traz felicidade. Não traz. Pessoa que vive de forma iníqua, que vive de forma promíscua, mentirosa, de forma assassina, de forma que quebre os mandamentos XYZ, essa pessoa não é feliz. Pode ter momentos de prazer em alguns instantes, mas cedo ou tarde ela vai cair naquele abismo escuro de falta de sentido e ela vai ver que aquilo não traz felicidade. Mas muito bem. Sara, você falou bastante a respeito da questão dos bebês, mas só para ilustrar aqui como tudo isso tem a ver da dissonância cognitiva com essa pergunta, tá? Uma simples abertura no manual de instrução, item 38.6.1, diz o seguinte, a respeito do aborto induzido. O Senhor ordenou, não matarás nem fará coisa semelhante. A igreja se opõe ao aborto induzido por conveniência pessoal ou social. Ou seja, a igreja vai contra a pessoa que quer fazer isso por conveniência pessoal ou social, ou até, aí já minha fala, ou até política, tá? Aí voltando ao manual. Os membros não podem se submeter a um aborto, nem realizar, nem incentivar, nem pagar ou providenciar a esse procedimento, nem consentir que ele seja realizado. E aí ele vai falar aqui sobre as únicas exceções, que é a gravidez em consequência de estupro ou incesto, se o médico concluir que a vida da mãe está em grave risco, ou se o médico competente concluir que a criança ela porta sérios defeitos e que ela não vai sobreviver após o nascimento. E aí ele diz aqui, mesmo sob essas circunstâncias, não é justificado automaticamente a realização de tal procedimento. Essa questão é um assunto sério, deve ser considerado somente depois que as pessoas responsáveis tiverem recebido a confirmação por meio de oração. Os membros podem se aconselhar com seu bispo como parte desse processo. Então, ou seja, você leu aqui 30 linhas, acho que nem isso, e você descobriu
de forma bem clara que a igreja, que os ensinamentos da igreja e do Evangelho de Jesus Cristo é contrário a esse procedimento. Ora, aí a pessoa senta lá na pergunta em frente ao bispo, ou alguém do bispado, alguém da estaca, e aí perguntaram, poxa, você, como está aqui na pergunta 7, né? Você apoia, promove quaisquer ensinamentos, práticas ou doutrinas contrárias aos da Igreja de Jesus Cristo? Ah, eu nunca me submeti a tal coisa, eu acho errado isso. Mas sei lá, o movimento social que eu participo, o partido político que eu simpatizo, ou qualquer outra coisa do tipo, é a favor disso, e eu sou a favor também se uma pessoa quiser fazer porque ela acha certo. Me desculpa, mas sinceramente, essa pessoa ela não está percebendo a dissonância cognitiva enorme na frente dela. E que esse posicionamento é flagrantemente contrário a essa pergunta do templo. Ah, eu jamais faria isso, mas se uma pessoa quiser fazer, eu apoio o direito dela a fazer isso. Eu levanto a bandeira para ela fazer isso, se ela quiser fazer isso com o arbítrio dela. Está em um conflito flagrante com os ensinamentos, práticas ou doutrinas da igreja. Então, às vezes, as pessoas, elas, de novo, caem na dissonância cognitiva. As pessoas tentam achar ali uma explicação teórica para uma prática que ela simpatiza ou que ela gostaria de achar normal, para criar um esquema teórico para justificar aquilo. Mas isso é contra o evangelho, isso é contra a verdade. De novo, dissonância cognitiva. Então a gente tem que fugir dessa armadilha. Aqui a gente está falando de um caso bem flagrante, certo? Mas existem várias outras coisas, às vezes pequenas na nossa vida, que às vezes a gente tenta racionalizar, justificar, para tentar criar algum tipo de aparente harmonia com o evangelho. Ah, eu não faria isso, eu nunca fiz tal coisa errada na minha vida, mas eu apoio o arbítrio de outra pessoa se ela quiser fazer. Não. Se você vai numa passeata XYZ, levanta um cartaz de algo que é flagrantemente contrário aos ensinamentos dos profetas, dos apóstolos, das escrituras, do Senhor Jesus Cristo, você não deveria passar nessa pergunta. Veja, é você quem está se julgando, como a gente falou várias e várias vezes ao longo dessas lives sobre as perguntas do templo. Não é o bispo que vai olhar ali, pelo menos não via de regra, e te julgar. É você que vai se julgar com base nessas perguntas. Aí eu pergunto agora, é possível se uma pessoa, se você vai lá e apoia, financia, promove, faz um post de Instagram a favor de algo que é condenado pelo Evangelho. E aí você vai lá na pergunta do tempo e fala, mas eu jamais faria, eu nunca fiz isso, eu só estou dando apoio para quem quer fazer. Você acha mesmo que tem condições de responder que não apoia ou promove qualquer coisa contrário às doutrinas práticas da igreja? Poxa vida, pôr a mão na consciência. É óbvio que não, tá? E aí, como eu falei, a gente está usando aqui a questão dos bebês no ventre das mães porque é algo assim muito flagrante, mas existem outras tantas coisas, tá bom? Igual a Sara falou mais cedo, essas questões, vamos dizer assim, políticas, sociais que aconteceram mundo afora, não só aqui no Brasil, muitas vezes vai fazer a gente talvez entrar em conflitos de dissonância cognitiva para querer justificar certas posições que a gente tenha socialmente. Mas, de novo, para que a gente não caia nessa armadilha, precisa conhecer primeiro o Evangelho e aí, então, depois, sei lá, filosofias políticas, ideias sociais, ou qualquer outro tipo de filosofia ou ensinamento que a gente aprende na escola, na faculdade, no trabalho, na comunidade, na associação de moradores ou qualquer outra coisa do tipo, tá? Por exemplo, várias e várias vezes a igreja ela condenou coisas contrárias ou que parecem ser um simulacro da ordem unida. O que seria a ordem unida aqui para resumir? Basicamente, por meio da lei da consagração, os membros da igreja vivem ali
deles mesmos oferecerem tudo que tem, como foi lá no começo da igreja para alguns membros, viviam a lei da consagração, e você tinha ali a ordem unida, a grosso modo isso, tá? E aí algumas pessoas falam, poxa, mas tem uma corrente política que fala que o Estado pode ir lá apropriar todas as coisas, e isso tem tudo a ver com a ordem unida e a lei da consagração. Se a gente der um Google e pesquisar as declarações que realmente são mais antigas da igreja, vai ver que a igreja condena qualquer ideia política, social, filosófica que vá nesse sentido de que o Estado pode ir lá e tirar os bens de uma pessoa com a justificativa de que isso tem a ver com a ordem unida. Não. Segundo o presidente J. Reuben Clark, a ordem unida tem tudo a ver com você entregar de sua própria vontade os bens, o dinheiro, qualquer coisa que seja para a igreja, para então viver ali a lei da consagração e da ordem unida. E certas correntes filosóficas e políticas, como é o caso do comunismo, vai lá e diz o quê? Não, o Estado vai lá e vai fazer isso. Reparem que isso é deturpação, é virar 180 graus o ensinamento doutrinário, certo? E essa é uma das formas mais antigas que o inimigo trabalha. Ele pega o que é verdadeiro, ele pega a doutrina pura e corrompe ela de uma forma. Uma forma que muitas vezes vai parecer similar com a doutrina original, mas ela está ali corrompida com meias verdades, certo? Então, várias coisas que a gente aprende no mundo hoje, doutrinas do mundo afora, a gente tem que tomar muito cuidado. Para encerrar aqui minha fala, Sara, eu lembro que durante a minha juventude toda, eu sempre ouvia aquela questão: nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo, certo? E isso parece que tem sido esquecido um pouco, mesmo entre nós, membros da igreja. Por quê? Porque muitas vezes a gente tende, e de novo, por causa da nossa ignorância do que é o evangelho, ir buscar filosofias no mundo que muitas vezes tem alguns acertos, mas que muitas vezes tem várias outras coisas que são contrárias aos ensinamentos de Jesus Cristo. E aí a gente quer buscar nessas pequenas convergências, mas que no todo elas estão opostamente contrárias ao Evangelho, e achar que está tudo bem você apoiar ou você mesmo viver certas práticas filosóficas, mas que no fundo são contrárias ali à da igreja, tá certo? Ou seja, a gente precisa aprender primeiro o Evangelho e entender que nós não somos do mundo. A coisa é tão grave, Sara, mas tão grave, que a gente muitas vezes vê entre os membros da igreja incorporando aquela filosofia do mundo de que a verdade ela é relativa, de que é normal ter mudanças doutrinárias na igreja. Ou seja, a pessoa que fala isso, ela não compreende o que é o Evangelho, não compreende o que é verdade, nunca abriu o verbete verdade no guia de estudo das Escrituras. Independente se a pessoa crê na igreja, no Evangelho de Jesus Cristo ou não, ela pode ver lá que são coisas contrárias. O que a igreja prega sobre verdade, que é algo objetivo, que é algo que não é subjetivo, e essa verdade que o mundo prega é que não, a verdade não existe, é só uma construção social e ela é subjetiva. Essas coisas não casam. Chega a tal ponto, Sara, e os que nos acompanham, de às vezes as pessoas falam, não, a igreja ela pode mudar a doutrina dela, o núcleo da doutrina dela quando ela quiser. E aí a gente ouviu nessa última conferência o Elder Pingree Jr. falar bem claro, doutrinas são imutáveis. Ou seja, pessoa que acha que a verdade ela é um bambolê que você pode girar ela, jogar ela para o alto e não importa se você desmonta ou monta, aquilo vai continuar sendo a mesma coisa, elas não têm ideia do que é verdade de fato. E aí, de novo, cai não vou dizer em apostasia, mas cai no erro, e é o erro que essa pergunta para o templo tenta evitar que nós caiamos, justamente porque ela não conhece nem mesmo aquilo que ela diz crer. E isso é surreal. Uhum. Estava falando sobre doutrina, né? As pessoas podem dizer assim, Sara e Lucas, mas a igreja mudou sobre a poligamia, não era uma doutrina? A igreja mudou sobre o sacerdócio para os afrodescendentes, não era uma doutrina?
E a minha resposta é: não, não era uma doutrina, era uma revelação para o momento, para a época que estava acontecendo aquilo. Por isso que ela foi mudada, por isso que Deus deu outra revelação. Né? A doutrina da igreja, a doutrina do evangelho, elas são imutáveis, elas nunca vão, né, não vão mudar. Acho que o presidente Oaks falou, a gente entrando também nessa área de gênero, né, existe 100 milhões de gêneros, 100 mil, eu posso ser o cachorro, o gato, a vaca, quem eu quiser, né, que tá tudo bem. E o presidente Oaks falou muito claro, né, a nossa doutrina é: só existe dois gêneros no mundo, só existe o feminino e o masculino. Esses são os gêneros que Deus nos criou. Não existe outro gênero, não existe outra espécie. Ah, mas existem uns animais que são hermafroditas. Não, nós não somos animais, nós somos, né, animais, mas animais racionais, nós somos criação de Deus. Nós somos a semelhança dele, né? Nós somos a semelhança dele e da Mãe Celestial. Nós somos iguais a ele, nós somos filhos dele. O gato não é filho de Deus, é uma criação de Deus. O cachorro não é um filho de Deus, ele é uma criação de Deus. A baleia, o, o tubarão, né, o elefante, são tudo criações de Deus. Nós somos filhos de Deus, nós somos a imagem e semelhança dele. Então, aí que está a nossa diferença, né? Nós não podemos nos igualar aos animais, né? Nós não podemos agir também como eles, né? Inconscientemente e irracionalmente. Não, nós temos uma racionalidade, nós temos uma inteligência que Deus nos deu e a gente deve usá-la, ela, e não deixar que os outros nos influenciem, né? Qual foi o plano? Vir para cá, nos aperfeiçoarmos e voltarmos à presença de Deus. Não é vir para cá, eu seguir o Lucas, tudo que o Lucas falar eu vou dizer amém, e aí eu vou ganhar o reino celestial e tá tudo certo. Não, esse não é o plano. O plano é eu individualmente, eu, Sara, Lucas, a Elis, o Anthony, né, o pessoal que está aqui nos ouvindo, o Dili, cada um ter a sua consciência, cada um ter o seu livre-arbítrio, tomar ter as suas atitudes e respondê-las por elas, individualmente. Eu não vou responder pelo meu marido, pelo que ele fez, eu não vou responder pelas minhas filhas, pelo meu filho. Cada um individualmente vai responder pelos seus atos e pelas suas ações. E baseado no que a gente, né, Deus vai se basear no que a gente acredita, no que a gente lutou, no que a gente aprendeu, no que a gente, né, seguiu a ele. E não, eu vou seguir, né, eu vou fazer tudo aquilo que aquela pessoa quer e pronto, está tudo resolvido. Não é assim. Esse era o plano de Satanás, né? Nós fazemos tudo o que ele quer e a gente vai todo mundo ganhar o reino celestial. Esse não era o plano de Deus. Então, quando a gente diz, mas eu fui influenciado por A, por B, né? Achei tão bonito aquele discurso, né? Claro que é. O Satanás é envolvente, né? Ele é muito envolvente, tanto que um terço foi com ele. Imagina, um terço, nós éramos aqui bilhões de pessoas lá, de espíritos lá no Reino Celestial. Um terço disse, eu vou contigo, gostei do teu plano. Que plano legal, vou contigo. Quanto é um terço de bilhões de pessoas? Mais de milhões de pessoas foram com ele. Ele conseguiu envolvê-las, ele conseguiu fazer com que elas acreditassem no plano dele e foram com ele, aceitaram ir com ele, né? E foram expulsos com ele. Então, ele é envolvente, ele sabe usar, ele tem esse poder. E cabe a nós, né, como membros da Igreja de Jesus Cristo, não cairmos nessas armadilhas do inimigo, não cairmos nessa armadilha do mundo, né? Para isso que existe o Evangelho, para isso que Deus botou o Evangelho na nossa terra, para ele ser nosso guia, para isso que Jesus Cristo veio à terra, para ele ser o nosso exemplo, para a gente segui-lo, para a gente olhar e se espelhar nele, né? E ver, poxa, olha as atitudes dele, como eu agiria, né? É o exemplo que né? Não é só apoio da fala, mas ele agiu assim, né? Como a gente diz assim, não basta a gente ouvir o que as pessoas falam, a gente tem que ver as ações delas, a gente tem que seguir as ações delas, né? A gente tem que ser o exemplo, e Cristo foi o exemplo para a gente. Eu brinco, né? Acho que não estava dando muito certo, Deus falou, Cristo, tu vai ter que ir lá, porque só falar não está adiantando, esse povo não tá nos seguindo, tu vai ter que ir lá e fazer ação, e as pessoas têm que seguir pela tua ação, né? Pelo teu exemplo. Então, foi isso que aconteceu. E quando a gente pergunta, né, faz essa pergunta, a gente promove qualquer ensinamento ou pratica. Isso requer tanto dos grandes pecados, né, quanto assassinato, incentivar alguém a matar alguém, né, como também de ser desonesto, né, como pagar propina,
como, eu quero ter pegar aquele serviço no governo, eu vou dar uma propina para ele, eu vou aceitar. Eu vou ser desonesto, não vou botar, né, mesmo que seja injusto, né, que muitas coisas a gente acha injusta, vou botar o carro na rua e não vou botar lá o parquímetro, porque vou dar sorte de que, né, não vão pegar meu carro, né, ou não vou pagar o seguro, não vou pagar o PVA, né, tomara que a polícia não me pegue. Coisas básicas na nossa vida, né? Coisas mais simples, que não são coisas que nos choquem tanto, né? Que choquem a sociedade em si, mas que fazem parte da nossa doutrina. E que, quando a gente responde essa pergunta, né? Quando a gente vai responder para o bispo, mesmo que o bispo, ou para a gente destaca, nos disser saber que a gente faz alguma coisa, ele nunca vai nos falar. A não ser que seja um grande pecado, né? Se eu estiver traindo meu esposo, né? Se eu estiver, né? Uma coisa muito grande, ele não vai nos falar, mesmo que ele saiba que a gente foi desonesto em algum negócio, ou se a gente não devolveu o troco lá no supermercado que nos deu, a gente achou legal, que bom, peguei de graça, né? Ele não vai nos falar, porque isso cabe a nós, né? Nós nos autodeclaramos, nós autodizemos se nós podemos entrar ou não. Então, a pergunta, né, que eu falo sempre, que eu também tenho que tomar muito cuidado, é se eu realmente estou seguindo essas coisas, né? Se realmente eu tô respondendo com o meu coração limpo. Aí ele diz, mas Sara, mas nem todo mundo, a gente não é perfeito. Claro que a gente não é perfeito, mas a gente tem que ter a consciência de que a gente tem que ter o máximo de perfeição para poder entrar dentro do templo. A gente entrar no reino celestial, a gente tem que ter o máximo de perfeição. A gente não vai ser totalmente perfeito, né? Porque só Cristo foi, mas a gente tem que buscar a perfeição e não ter desculpas para não alcançar. Não dizer, mas eu não sou perfeito, então eu posso errar, né? Eu quero ganhar a festa no final, que nem meu filho pródigo, então eu não vou fazer, e depois eu vou ganhar, depois Deus vai ficar feliz comigo, meus pais vão ficar felizes comigo, né? Cristo vai ficar feliz comigo. Não, a gente tem que ser em todos os momentos da nossa vida, em todos os dias da nossa vida. A gente tem que buscar isso, buscar essa perfeição. É difícil, não é fácil? Com certeza não é. Não é fácil para vocês, não é fácil para mim. Acho que não foi nem fácil para Cristo, né? Foi tão fácil para ele nos momentos mais difíceis ele continuar, né, seguindo. Mas a gente tem que persistir, a gente tem que buscar isso. Isso faz parte do plano, isso faz parte da nossa doutrina, né? Que nós buscamos a perfeição e que a gente não seja enganado, que a gente não promova. Isso é muito sério, que a gente não promova, que a gente não incentive, que a gente, como cristãos, incentive as coisas boas, as coisas da nossa doutrina. A gente não vai obrigar as pessoas a ser cristão, mas a gente tem que incentivar, né? A gente tem que promover as coisas do cristianismo, as coisas do evangelho verdadeiro. E não ao contrário, não promover. A gente quer que todo mundo... Eu sempre falo, eu gostaria que todo mundo fosse que nem eu, fosse membro da igreja, porque eu sei que isso traz felicidade. Porque eu sei que eu não sou uma pessoa presa, que eu não sou uma pessoa viciada, que eu não tenho, né, grandes vícios e que eu sou mais livre, mais feliz. E eu gostaria que todos fossem. Se todo mundo aceitasse o evangelho, seria assim, maravilhoso. Seria perfeito o mundo, né? Se todo mundo realmente seguisse a Cristo. E o nosso papel eu não consigo que todo mundo faça, mas o nosso papel é ajudar as pessoas a difundir isso, é plantar no coração de cada um o cristianismo, a doutrina verdadeira. E se a gente plantar um pouquinho, a gente vai conseguir influenciar, né? Eu não concordo, eu acho que todo mundo consegue, se conseguir um pouquinho, todo mundo é importante, né? Se for, não interessa, a gente não quer quantidade, né? Mas se a gente conseguir trazer uma mais a Cristo, já é uma vitória, né? Cristo já vai se alegrar e Deus também por mais um estar no Evangelho. Sara, eu vou ler aqui os comentários que tem até o momento, e aí acho que a gente pode fazer as considerações finais, né? Uhum. A Rose, ela tinha comentado aqui, acho que eu parei aqui os comentários. O filho pródigo perdeu todas as bênçãos do reino quando ele estava afastado. Quando voltou, só a partir dali, voltou a ganhar as bênçãos do reino. Exatamente. Aquela coisa, vale a pena você passar tanto tempo, chegar a ficar como os porcos, não só a situação
material em si, mas espiritual, você está lá dormindo com os porcos, vale a pena tudo isso? Não vale, né, gente? Não Por vale. uma festa, né? Para ganhar uma festa no final. Por favor. Aí a Rose continuou comentando: a iniquidade dá prazer no corpo, mas vazio na alma. Muito bem lembrado. A pessoa está sempre buscando prazer e vira o Deus dela. Exatamente. Deveria estar reconhecendo Jesus como o caminho, a verdade e a vida para sentir a paz da alma. Exatamente isso. E aí é que está vamos dizer assim, o mote, né, da filosofia do hedonismo. O prazer vira o Deus dela. Só que esse Deus é um Deus vazio. Ele é oco. Não salva ninguém. A Elis Regina, ela comenta: obrigado pela resposta. Sou totalmente contrária hoje. Mas em uma época muito atrás, fui a favor. Tem problema, Elis. O importante é cada dia a gente se aperfeiçoar um pouco mais. Se hoje se despertou para isso, é sinal que você está no caminho certo de cada dia se aperfeiçoar. Excelente, Elis. Muito obrigado. E obrigado por se manifestar, como você colocou aí, tá bom? O Anthony comentou: outro exemplo é não pagar imposto de renda e promover a ideia de quem o faz é um iludido. Caixa 2 e outros meios de fugir às obrigações trabalhistas e das leis do país para práticas comerciais. Também, minha opinião pessoal e particular, eu ainda preciso, não sei, me converter a isso. Acho que em alguns casos, quando você não paga o imposto, você vai ser perdoado fácil, tá? Brincadeira, tá? É que eu tô meio libertário hoje, ó. Mas brincadeiras à parte, faz parte da regra de fé a gente viver as leis do país, tá? Mas às vezes dá vontade de não viver certas leis que são bem deturpadas do que é verdadeiro, né? Principalmente imposto que... gente, vamos ser sinceros, no Brasil, em alguns casos, o imposto é roubo, sim, tá? Em alguns casos. A Rose: muito boa essa live para mostrar a real. Tem muita gente na igreja apoiando aborto e outras coisas mais. Estão sendo enganados por Satanás e ainda acham que estão certos, que é o pior. Falou tudo, Rose. Assina embaixo ipsis literis, que você disse aí. Catiana: com relação às questões políticas, apoiar Partido Comunista é contra os ensinamentos do Senhor. No passado, houve uma carta da liderança emitindo aos membros, deixando claro que a igreja não apoia. Exatamente. Aí as pessoas vão falar: poxa vida, mas a posição da igreja mudou. A gente nunca teve assim, uma declaração, vamos dizer assim, derrubando essas declarações antigas. O que a gente tem hoje, que até o presidente Nelson falou, é que na igreja, as pessoas que votam do espectro político A até o Z, elas são bem-vindas na igreja, certo? Às vezes, as pessoas não têm noção do que está lá no programa, no cronograma partidário de cada partido político. E às vezes ela não tem noção de que algumas coisas bizarras, e aí tem bizarras em vários tipos de segmento ideológico, tá? Mas assim, a questão do comunismo é bem clara. É contrário. Vamos fazer um exercício aqui. Se você abre lá o Manifesto Comunista, tem pelo menos 3 citações do Marx falando: nós somos materialistas, essa coisa de transcendentalismo não existe para nós. Acho que ele não chega a escrever com as palavras a religião é o ópio do povo, né? Acho que não, acho que está no manifesto, sim. Ou algo bem parecido, que é a síntese, né? Ou seja, está lá falando que coisas transcendentais, espirituais, para eles, vamos dizer assim, são bobagens. Dá para harmonizar isso com os ensinamentos da igreja? Várias declarações falando que questões religiosas são, vamos dizer assim, bobagens. Isso tem como ser harmônico com o Evangelho de Jesus Cristo, que acredita que a vida continua após essa morte, que nós seremos julgados por um Deus, que haverá as recompensas boas para os justos, as ruins que os iníquos terão que pagar. Fora que várias vezes, não só ele em si, o Marx, mas outros, vamos dizer assim, fizeram até chacota com Jesus Cristo. Aí você apoia
apoia isso? Tem como você passar nessa pergunta para o templo? Fica aqui a minha pergunta, tá? Cada pessoa que responda para si. A Rosa, ela comenta: a sua terra, a sua vida e a liberdade é o direito que Deus nos deu, quando os homens oferecem outros. Vamos lembrar até o Capitão Moroni, né? Com o estandarte. O Rean comenta: parabéns pela live. Vocês estão falando muitas coisas que precisam ser ditas. Obrigado a você, meu caro. E obrigado pelo apoio, tá? O Gilvan: hoje em dia a humanidade está pesando o que é errado e certo. Desculpa, gente, vamos voltar do começo. Hoje em dia a humanidade está pensando que o errado é certo e o certo é errado. Infelizmente está desse jeito. É a fórmula que o inimigo trabalha desde a da época da pré-existência. Pegar o que é certo, deturpar e vender como que aquilo fosse o verdadeiro. A Rosa, ela comenta: privilégios que o governo nos dão, eles também tiram. O Rean: hoje muitas pessoas fazem contorcionismo para justificar apoio às ideologias do mundo. Exatamente. Tem muita justificação de coisas que são ideias do mundo e não do evangelho. A gente precisa parar de tentar fazer esse contorcionismo para justificar uma posição política, social, ideológica, filosófica ou qualquer outra coisa que seja, gente. Tem que tirar o óculos lá, como diria o Eric Voegelin, né? Da ideologia política, da religião política, gente. A Catiana: na minha última ida ao templo, o selador disse: o Pai Celestial irá abreviar o tempo da vinda do Salvador, porque muitos serão enganados. Isso também se refere nas questões sobre escolha política. Vamos ver aqui. Eu vi que entrou mais comentários. Aqui, a Marta. Um beijo, Marta. Até porque se eu não perdoar, eu não serei perdoado. O Pai sabiamente perdoou o filho arrependido. Então, mais uma coisa aqui que justifica ali a história do filho pródigo, né, gente? De novo, não vamos entrar nessa pilha de comer e beber, que amanhã morreremos e tudo nos irá bem. Não é isso o filho pródigo, gente, por favor. A Vanessa comentou: leis injustas. Isso, a lei do imposto de renda é injusta. Brincadeira. A Elis Regina comentou: imposto está difícil, mas vamos com fé. Muita fé em relação a isso. Vanessa, de novo: em relação a isso, minha consciência está limpa. Primeiro as leis de Deus, depois as leis do país. Tendo a concordar contigo, tá? O Antônio, ele comenta: sobre imposto, a gente usa as leis que nos favorecem. A lei impõe, mas também tem artigos que favorecem devoluções, restituições e isenções. Isso é verdade. Qualquer coisa, procurem um contador. Eu sou contador, então me procurem. Façam para esse camarada. Catiana: o decálogo de Lenin, tudo contrário à comunidade cristã. Outro exemplo muito bom aqui com relação do porquê que essa doutrina política é contrária ao Evangelho de Jesus Cristo. Não é porque nós não gostamos, não é porque o presidente Benson não gostava, não é porque o presidente J. Reuben Clark não gostava. É porque se você abre lá Mateus 5 ao 7, que tem lá o Sermão da Montanha, e você lê lá 2, 3 vezes e abrir o Decálogo de Lenin, você abrir o Manifesto do Partido Comunista e outros livros, vocês vão ver que são coisas contraditórias. Agora, cada um é livre para viver conforme acha que é a verdade. Só que, não, de novo, saiam da dissonância cognitiva de querer arranjar uma justificativa ideológica para juntar essas duas coisas. E, no fim, você está só fazendo a vontade do capeta. A do Maria José, é o que pelo menos é o nome do perfil aqui. Acho que seu microfone está aberto, Sara. Você só travou a câmera. A Maria José, ela comenta: muito boa essa live. Obrigado você, obrigado pelo apoio, tá? A Vanessa: coragem e destemor, isso aí. Todos nós precisamos. A Rosa, ela comentou: essa live está esclarecendo tudo para quem quer entender. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Obrigado pelas palavras. E, pessoal, se vocês têm esse sentimento de que a gente está aqui esclarecendo, fazendo um papel, pelo menos, no mínimo, louvável ao Evangelho,
Compartilha com as outras pessoas. Manda, sei lá, no grupo da ala. A gente está falando sobre evangelho, tá? Então não tem nada contrário ali você mandar no grupo da ala, da tua ala, ou no grupo da tua família, colocar lá, ó, muitas coisas aqui que estão sendo esclarecidas sobre o evangelho de Jesus Cristo, está lá no Pelo Estudo e pela Fé. Então, se vocês têm esse sentimento de que a gente está esclarecendo, fazendo um bom trabalho, compartilhe com as outras pessoas, tá bom? A gente quer que outras pessoas tenham essa mesma chance de junto com nós, a gente não é dono da verdade, mas junto aqui, eu, a Sara, o Max e vocês, a gente poder um abençoar o outro no conhecimento da verdade, tá bom? Vanessa, de novo, na realidade não está pensando só para ser conveniente para eles. Acho que deve ser algum comentário relacionado ao que a gente falou. Os dias estão sendo abreviados para que os justos não se percam. Pode ser, faz sentido. Beijo para ti também, mãe. E aqui o último comentário do Gilvan. Obrigado para vocês, muito boa essa live. Obrigado você, Gilvan, por estar acompanhando. Obrigado não só ao Gilvan, mas todos que estão acompanhando. Já faz mais de uma hora que a gente está aqui. Requer muita paciência, às vezes a gente colocar lá e ficar ouvindo duas pessoas falando por mais de uma hora. Então, a gente que agradece a paciência de vocês, tá? Então, meu breve e último comentário aqui, minha pincelada final, é que a gente possa lembrar disso, tá? Apoiar ou promover práticas, ensinamentos e doutrinas contrários à Igreja de Jesus Cristo, às vezes, Gilvanda, desculpa, Gilvanda, estou falando Gilvan, mas estou falando teu nome errado, é Gilvanda, perdão, tá bom? Desculpa aí, Gilvanda, obrigado por estar acompanhando a gente, 1000 perdões por errar teu nome. Enfim, que a gente possa ter a consciência de que muitas vezes apoiar ensinamentos, práticas ou doutrinas é muito sutil como o inimigo quer derrubar a gente do cavalo com relação a isso. Às vezes a gente vai ouvir ali um programa de um partido político, de uma associação comunitária, de um movimento social XYZ, de espectro A ou B, que parece assim, nossa, prega só sobre coisas boas, prega sobre o amor. Mas o que essas pessoas entendem como amor? Será que o que elas entendem como amor é o que o Salvador Jesus Cristo entende como amor? Ou será que é só usar essa palavra como, vamos dizer assim, uma propaganda para promoção? Então, de novo, para que a gente não caia nessa questão da dissonância cognitiva, primeiro, vamos aprender o que é doutrina do Evangelho. Vamos aprender que doutrina são as verdades, como está lá em Doutrina e Convênios. A verdade é o conhecimento das coisas como foram, como são e como serão. E que o núcleo da doutrina é imutável. Vamos entender o que é o Evangelho. E a partir disso, a gente possa compreender o que ideias, filosofias do mundo, o que elas têm de harmônicas com o Evangelho ou não. O presidente Brigham Young disse que, em alguns casos, nós vamos ouvir a verdade sendo falada, a verdade verdadeira, a verdade com V maiúsculo, tá? Da boca de cientistas ou de filósofos do mundo. Pelo menos parte da verdade, muitas vezes, vai ser dito por essas pessoas. E elas fazem parte da verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Agora, a gente precisa conhecer primeiro o Evangelho. E depois, o que essas, vamos dizer assim, correntes de ideias falam, para a gente conseguir peneirar ali o que é verdade de fato, conforme é pregado pelo Evangelho de Jesus Cristo, e o que não é. Para então a gente poder separar o joio do trigo. Então, muitas vezes, no mundo, a gente vai ouvir pessoas falando a verdade, até inspiradas por Deus. Às vezes até membros de outras religiões ou líderes de outras religiões falando coisas que são inspiradas pelo Pai Celestial. Mas a gente tem que tomar o cuidado de não cair na dissonância cognitiva e procurar passar um pano, ficar procurando justificativas para as coisas que são abertamente contrárias ao Evangelho para justificar a nossa adesão, a nossa prática a essas coisas como sendo harmônico com o Evangelho de Jesus Cristo, tá certo? Então, de novo, essa pergunta, você apoia ou promove quaisquer ensinamentos, práticas ou doutrinas que sejam contrários aos da Igreja de Jesus Cristo? A base dessa pergunta é o conhecimento. Que nós possamos conhecer mais o que são os ensinamentos
e as práticas e as doutrinas da igreja para a gente não cair no problema da dissonância cognitiva e ir lá e pecar por burrice ou ignorância. Uhum. Desculpa, pessoal, eu recebi uma ligação. Eu pedi para o meu marido, que eu chamo de gatinho, para ele ligar, que era a minha irmã que estava ligando. Estava preocupada se era alguma coisa, mas já está tudo bem. Mas muito obrigada, pessoal, por todos estarem aqui. A gente se estendeu um pouco, porque esse assunto é bem instigante, né? É um assunto que requer, até acho que requeria muitas e muitas lives, né? Muitas e muitas conversas sobre ele. Porque a gente tem muitas coisas no mundo que a gente pode deixar com que a gente não responda essa pergunta, né, com sinceridade, ou que a gente responda com sinceridade, mas que a gente não esteja seguindo ela. Então, que a gente possa, né, nessa semana, refletir sobre um pouco sobre ela e colocar sempre essa pergunta como nosso norte em tudo que a gente faz na nossa vida. Eu estou promovendo qualquer ensinamento ou praticando alguma coisa, né, seja contra a doutrina do Evangelho, eu tenho certeza que se a gente conseguir responder sempre que eu não estou, né, que eu estou seguindo a doutrina e não estou praticando e não estou incentivando, isso vai nos ajudar a chegar mais perto de Cristo, isso vai nos ajudar a chegar mais perto da exaltação, porque nós vamos estar buscando, né, a nossa perfeição. A gente pode errar, né, mas que não seja de propósito, que nem o filho pródigo, né, que a gente erre, às vezes sem querer, ou por né, por não saber, por alguma ingenuidade, mas não que a gente não erre sabendo e com consciência e querendo fazer aquilo. Porque aí sim, esse julgamento de Deus vai ser diferente do que, mesmo a gente pedindo perdão, né, esse perdão vai gerar muito mais sofrimento, muito mais muito sofrimento em ti, sofrimento nas pessoas, talvez em volta de ti, e vai ser muito mais difícil, né, de querer, né, de ter esse perdão de Deus. Então, muito obrigada a todos que estiveram aqui. A gente teve uma ótima audiência por quase 2 horas. A gente está aqui conversando sobre esse assunto. A gente fica muito feliz. Para quem não sabe, a gente tem um clube do livro. Se vocês quiserem participar do nosso clube do livro, é pelo WhatsApp. Está na nossa bio, né? Vocês podem entrar lá e participar. A gente faz leitura em grupos, né? Em grupo, a gente está lendo Expiação Infinita. Tem tudo a ver com nossas lives que a gente está fazendo, né? Tem tudo a ver com as perguntas que a gente faz para o tempo. Quem não nos segue lá no Facebook, não, no YouTube, por favor, né? Se inscreva no nosso canal lá. Faça parte do nosso time, né? Faça parte do nosso grupo. Para que a gente possa espalhar mais e mais as boas novas. A gente não é o dono da verdade, mas a gente está aqui aprendendo junto com vocês a como nos aperfeiçoar, a como sermos melhores, a como nos parecer mais com Cristo. Esse é o nosso objetivo, né? Eu não quero ser igual a Taylor Swift, eu quero ser igual a Cristo, né? Eu não quero ser que nem o astro de Hollywood ou a cantora Shakira, né? Eu quero ser que nem mais Cristo, e acho que é isso que a gente tem que lutar todos os dias de nossa vida. E não deixarmos tudo para o final, né? Não nos arrependermos no final, porque esse final talvez não chegue. A gente não sabe quando vai ser, né? Só Deus sabe. E que a gente não queira sofrer que nem o filho pródigo por uma festa, que a gente queira festa todos os dias na nossa vida. Porque se a gente seguir a Cristo, a gente vai ter uma felicidade todos os dias da nossa vida. Então, muito obrigada. Se vocês gostaram, compartilhe com os seus amigos, né? Esse assunto eu sei que é um pouco polêmico, mas ele é necessário, como alguns aqui falaram. A gente precisa falar sobre certas coisas que são incômodas para o mundo, mas que são verdades, né? E que são doutrinas e que o Pai Celestial se agrada quando a gente defende sempre a verdade, né? Deixa eu só terminar de ler 2 comentários que outra vez eu não consegui ler e as pessoas falam, tu não leu. Diz Maria Helena, temos de ter cuidado de não usarmos tudo isso que aprendemos aqui para não sair atravessando as pessoas, ensinamentos aqui e sobre nossa consciência. O Gil falou, precisamos de mais pessoas iguais a vocês para falar do Evangelho com clareza. Muito obrigada. Maria, a nossa... É Gilvanda. Gilvanda. Desculpa. Gilvanda. Desculpa. Maria, a gente não pode atacar as pessoas, né? As pessoas têm as suas opiniões, mas a gente tem que mostrar a verdade. A gente não pode se omitir de mostrar a verdade e defender o que é certo.
Então, a gente não precisa atacar a pessoa, a gente não precisa ofendê-la, mas a gente tem que fazer com que, como Cristo fazia, né? Ele não se omitia de falar a verdade, ele não se omitia de falar para os fariseus, que eles eram hipócritas e que eles estavam, né, pecando. Mas a gente tem que tomar cuidado do jeito que a gente fala, a gente não pode realmente ofender as pessoas, a gente tem que ensinar e mostrarmos para ela por que nós estamos certos, né? Por que Deus pensa assim? Nós temos que mostrar a doutrina com amor, né? Como fala o profeta, né? Os apóstolos, mas nunca se abster da verdade, nunca se omitir de falar. Né? E nosso papel como membros da Igreja de Jesus Cristo, quando nós tomamos o nome de Jesus Cristo, quando nos batizamos, é espalhar as boas novas e defender o Evangelho. E é isso que a gente deve fazer em todos os dias, minutos, segundos de nossa vida. É defender a verdade, mostrar o Evangelho e ajudar na salvação das pessoas. A gente não pode se omitir disso, porque a gente também vai ser julgado se nos omitirmos disso. Se sermos egoístas, né? E dissermos, eu tô salvo, que os outros que se ralem, né? Os outros que o problema é deles, né? Não. A gente tem que se preocupar como Cristo se preocupou com todos. E a nossa parte é defender, é ensinar e é pregar o evangelho para todas as pessoas, queiram elas, né, ou não. Só não podemos obrigá-la, óbvio, mas mostrar sempre a verdade e sempre espalhar as boas novas. Vanessa, eu que já amo falar, então. Então, muito obrigada, pessoal. Desculpa, eu também gosto de falar muito. Esse assunto é muito bom, é instigante, né? A gente tem muito papo para falar sobre isso. Mas, mais uma vez, muito obrigada por todos estarem aqui. E a gente se vê, então, no próximo vídeo. Não se esqueçam, né, de olhar, compartilhar nossas postagens aqui no Instagram. Não esqueçam de compartilhar nossas mensagens aqui, comentar. Se vocês comentam, eles distribuem mais, né? Se você põe um curtido, eles também distribuem mais. Então, nosso objetivo é só espalhar as boas novas. Esse é o nosso objetivo aqui no Pelo Estudo e Pela Fé. Esse é o meu objetivo, o objetivo do Lucas e o objetivo do Max. É espalhar as boas novas. Então, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!